E sejam muito bem-vindos a mais um Esporte é Rolimã, a melhor live de esporte de toda a internet, ou não. Eu sou o Bruno Gavassi e aqui comigo ele, o alarmador dos comentários esportivos, Márcio Villalba. Salve, Márcio, tranquilo? Salve, Brunão, boa noite. Fala, galera, beleza? Sempre Salve. falam que a segunda vez é melhor, né? A primeira vez sempre tem aquela tensão, aquela demora, aquela, né? Aquela Se eu coisa soubesse que nova. minha voz não tava saindo, eu tinha feito Libras desde o início. Se eu soubesse que sua voz não estava saindo, eu tinha ficado quieto, deixado de ser. Salve pra galera que tá chegando, salve lá, amorzão, um beijo, te amo. Salve Tiagão Conrado mais uma vez aí com a gente. Márcia Gavasso, mãe, te amo, um beijo. Fala, galera, Quem mais que Lucas, tá beleza? aí? Pessoal, agora é uma nova live, então curte de novo, se inscreve de novo, dá aquele like, manda um oi de novo. Por Nós gentileza. começamos outra vez. Nós vamos falar, o Márcio vai falar a mesma coisa que já falou, galera. Vocês já me ouviram os comentários, agora vocês vão ter que... Salve pro Fábio que tá aí com a gente também, Fábio Campos, um abraço. Agora Fala. vai, Lucas. Fala, Binho. Bora lá então, bora falar Bora. da NBA, Márcio? Bora falar da NBA, então. Os playoffs da NBA foram definidos e já tivemos alguns confrontos. Após 8 rodadas na bolha de Orlando para terminar a temporada regular, finalmente chegamos aos playoffs. E segue aí a imagem dos playoffs com algumas equipes já em vantagem. Por exemplo, ali os Nuggets bateram o Utah Jazz por 1-0 já. O Los Angeles Clippers 1-0 também na sequência contra os Mavericks. Os Bucks perderam para os Magics, também estão na desvantagem de 1-0. Os Pacers perderam para o Heat. Os Celtics ganharam no 76ers e os Raptors arrebentaram o Brooklyn Nets. Portland ganhou de Memphis na repescagem e vai pegar o Los Angeles Lakers, Márcio. Já começou agora que separa os homens dos meninos, né? Agora é hora do bicho pegar, de ver quem é quem mesmo. Sim. Agora é a parte legal da NBA, né? Mais uma Agora vez, vamos começar os falando playoffs. então do jogo dos Nuggets contra o Jazz. O jogo que me partiu o coração. Donovan Mitchell fazendo 57 pontos e perdendo por 10 de diferença para os Nuggets. Cara, jogaço, prorrogação, 115-115. O Jokic teve a bola do jogo na mão, no empate, com 20 segundos, chegou, infiltrou e errou a bandeja. Uhum. Mas mesmo assim, os Nuggets levaram para a prorrogação e foram dominantes totais, 20-10 na prorrogação. Detonaram o jogo e levaram a primeira vitória. Esse é para mim um dos mais difíceis de arriscar, de dizer o favorito. Eu acho que vai para 5, 6 jogos aí, se não fizer uma série de 7 jogos, que seria interessante. Sim. Então é difícil. Hoje eu apostaria no Denver, mas é fácil apostar depois que eles ganharam o primeiro jogo, né? Mas eu acho que Denver leva em 7 jogos aí. 7 jogos? 4-3. 4-3. Eu vou de 4-2, Nuggets também. Vamos pular agora pro jogo dos Raptors, que eu já havia comentado no Cinema Mudo, que eles não estão sentindo a falta do Kawhi Leonard. Fred VanVleet fez 30 pontos e o Ibaka fez 22, trazendo a vitória para cima dos Nets. Para mim é o jogo mais díspare aí, né? O jogo com maior distância entre os dois times. Os Nets sem Durant, sem Kyrie Irving, sem metade do time aí, vieram muito baleados para a bolha aí. Eles estavam num ritmo até melhor na temporada antes da pandemia, e agora só cumpriu tabela na bolha aí, para mim é um 4-0, varrida 4-0. Z maiúsculo de 0 aí dos Brooklyn. Varrida 4-0, eu tô contigo. Celtics e 76ers. Os Celtics começaram ganhando e 32 pontos pro Jason Tatum. O Kemba Walker, que hoje é o principal nome do time, fez apenas 19 pontos. O Celtics, para mim, é a maior surpresa da temporada, né? Veio bem já para a bolha, já chegou na bolha como um dos favoritos, mas no início da temporada não era, para mim, um dos times favoritos, não. Cresceu muito durante a temporada, o time se acertou e encaixou bem o time, e hoje é um dos favoritos ao título aí. Para mim, um degrau abaixo aí dos Clippers, dos Lakers, talvez dos Bucks e dos Raptors, mas tá ali na briga. Dá para surpreender, assim como os Raptors não eram favoritos o ano passado e acabaram virando favoritos pelas lesões do Golden State, tudo pode acontecer, né? Uma lesão, tira um jogador principal de algum time aí, o
o Boston é um dos favoritos também. Sim, e o Eu acho que principal leva a nome... série. Eu acho que leva a série 4-2 aí que a gente tava falando. Mas vai bem pra frente aí, vai pra brigar. Vai sim. Eu ia falar o principal nome do 76ers, que é o Joel Embiid. Ele fez 26 pontos, só que o segundo maior pontuador foi o banco, Alec Burks. Ficou apertado aí até, difícil. eu acredito que o 76ers poderia ter ganho o jogo, mas faltou uma ajuda do time principal. Eu acredito num 4-2 do Celtics também, acredito que o Embiid vai continuar jogando bem, mas ele ia ter que fazer 50 pontos por jogo. Também acho que vai ficar difícil só para ele. Deve endurecer algum jogo aí, levar 2 jogos aí, mas não passa disso não, numa série de 7 não leva não. Não leva não. Vamos agora falar dos Clippers e dos Mavericks, o atual time do Kawhi Leonard. Ele que fez na vitória 29 pontos e o Paul George fez 27. Do outro lado, os Mavericks fizeram 110 pontos e 42 do Luka Doncic, que essa também foi de lascar. Ele quase conseguiu um triple-double, mas mesmo assim não deu. Perdeu por 8 pontos, Márcio. Esse menino é um monstro, né? Os números dele na segundo ano dele aí são fabulosos. É um cara que merece ir além aí. Deu azar de cair de cara com Clippers, né? Com favorito ao título, favorito à final da Oeste aí, vai brigar provavelmente com os Lakers pelo título. Então acho que vai ser difícil do Dallas virar essa Bem série difícil. aí, ganhar essa série, mas começou bem, teve o jogo controlado, chegou a abrir 15 pontos, o Dallas estava perdendo, virou o jogo, manteve 15 pontos ali de vantagem, estava com um jogo bom na mão até o Porzingis ser excluído do jogo. O Doncic fez brigou, arrumou uma discussão lá, o Porzingis entrou no meio da discussão, acabou fazendo uma falta técnica, foi a segunda dele, ele foi excluído ainda no segundo quarto. Então isso detonou com o time do Dallas e aí caiu no colo dos Clippers essa vitória. Se Dallas começa fazendo 1-0, botando a pressão para os Clippers, talvez a gente tivesse uma série um pouco mais competitiva. Mas agora, já 1-0 para os Clippers, o Dallas tendo que buscar com um time não tão bom quanto o time do Clippers, apesar do Doncic, eu acho que vai dar Clippers nessa série. 4-2, aí eu acho que o Dallas consegue 2 vitórias. Trazer 2 vitórias aí, mas não consegue levar a série, não. 4-1 pros Clippers. Vão agora pular pro Milwaukee Bucks versus Orlando Magic. Os Bucks do Giannis Antetokounmpo, que fez 31 pontos, acabaram perdendo. Foi uma surpresa pro Orlando Magic. Destaque pro Vucevic, que fez 35 pontos na partida. Só o comentário antes aqui, o Torel, o Thiago Conrado, falou que o Tatum jogou muito no jogo do Celtics, aí, menino de ouro. Menino de ouro. E que o Leonard é um monstro dos playoffs. Isso ele é mesmo. É verdade, ele levou o Toronto ano passado e vai levar o Clippers longe aí. Então eu concordo aí também. Pode vir o título, hein? Eu acho que assim, a briga vai ser muito boa com o Lakers se os dois chegarem na final. Vai ser jogo para talvez 7 partidas também. E eu acho que, principalmente pelo que a gente vai falar agora do que mostrou os Bucks hoje, eu acho que quem passar da Oeste leva o título. É possível. Então eu acho que hoje a maior surpresa foi o Bucks tomar um pau do Orlando Magic aí. Tipo, eu esperava 4-0 nessa série. Eu também. Orlando veio bem pra bolha, veio bem nesses 8 jogos aí, mas eu achava que os Bucks iam fazer o que fizeram na temporada, né? Passar o carro aí e arregaçar. Já perderam o primeiro jogo. Perderam e perderam mesmo, assim, não foi um jogo por 1 ponto, 2 pontos, não, foi um jogo de 12 pontos de diferença, né? É um jogo dominado pelos Magics, e não foi também assim, uma virada de último quarto, nada disso. Os Magics dominaram o jogo, vieram mantendo 10 pontos quase o tempo inteiro. Então, houve um domínio dos Magic no jogo. O Antetokounmpo, ele teve 17 rebotes e 31 pontos. Ele quase fez um triple-double. Ele é um monstro, né? Sozinho. Mas ele vai ter que levar nas costas, né? Ele vai ter que fazer o que o LeBron fez muitas vezes, né? Se 30 pontos não é suficiente, ele vai ter que fazer 40, ele vai ter que fazer 50 e levar o time, porque se ele ficar só nessa de faço 30 pontos e perco o jogo, vai perder para o Magic na primeira rodada dos playoffs, né? Então, eu acho que o Bucks ainda é favorito, lógico. Eu acho que deve mudar a moral do time, mudar o jogo para o próximo.
Eu acho que 4-1 ou 4-2 aí, acho que não deve passar disso. 4-2. Eu acho que vai dar Bucks, mas talvez tenha até sido bom para os Bucks tomar esse susto na primeira partida e quem sabe acordarem para o que é playoffs, né? Sim, Bucks Porque 4-2. só falta amarelar nos playoffs e perder na primeira rodada, né? Pelo amor. E no último jogo pra gente comentar por enquanto, Indiana Pacers e Miami Heat. O time do Jimmy Butler ganhou, ele fez 28 pontos e o Dragic fez 24, Márcio. Não deu pros Pacers. Eu também é um dos jogos que eu achei que ia ser bem equilibrado, né? Assim como o Utah e o Denver, eu acho que é uma série bem equilibrada. Eu acho que os dois conseguem encaixar o jogo ali, melhorar um pouco o jogo, vir talvez um pouco melhor, levar a próxima partida. Eu acho que também é série para 6, 7 jogos aí. Eu acho que o Miami tem uma leve vantagem aí. Já começou vencendo. Para mim, Miami leva 4-2 ou 4-3. Uhum. Mas eu acho que 4-2 Miami. Mas não seria surpresa se os Pacers virarem a série e levarem a série também, não. Ó, o jogo que tá acontecendo agora dos Rockets, James Harden já tem 27 pontos, 20 pontos de diferença no jogo, último quarto, hein? Esse também é um jogo que eu achei que ia ter um pouco mais disputa, ser um pouco mais parelho pela falta do Westbrook, né? Pelos Rockets estarem desfalcados dele aí. Mas o Barba é o Barba, né? Ele faz o que faz o LeBron, ele faz o que faz o Leonard, leva o time, põe a bola debaixo do braço e carrega o time para a vitória, né? Ô, Márcio, antes da gente pular pra Champions ali, o Thiagão já soltou. Acham que foi justa a expulsão do Porzingis? Achei um pouco exagerada pra uma segunda técnica. Cara, os caras falaram bastante disso na transmissão e eu concordo. Cara, é um jogo de playoffs, né? É um jogo que vale muito, que faz muita diferença você excluir um jogador. Não foi uma briga dele, não foi ele que foi brigar e discutir. Ele foi separar a briga, entrou na discussão, empurra um, empurra outro. Eu acho que, principalmente por já ter uma técnica, se fosse a primeira, tudo bem, mas já tinha uma técnica, sabe? Eu acho que o juiz podia ter levado um pouco mais na boa. Ele quis dominar o jogo e controlar o jogo e acabou prejudicando muito o Dallas, né? Mas eu concordo com o Toré aí, eu também acho que foi exagerado. Acho que Exagero. se é uma agressão, se é um outro caso, aí tudo bem. Mas foi uma falta boba, né? Uma técnica boba, de um empurra-empurra entre os dois ali que não precisava. Não era um jogo que estava quente, de estar tendo briga toda hora, sabe? Para esfriar o jogo. Então não foi nada disso. Foi uma discussão eventual ali no jogo e que ele já pôs o cara para fora. Então acho que prejudicou bem. Vamos falar agora da Champions League então, Márcio. A gente chegou na fase semifinal da Champions e o PSG bateu o Leipzig pelo placar de 3-0 e avançou para a final. Gols de Marquinhos, Di Maria e Bernat. No jogo de amanhã tem o confronto entre Bayern de Munique e Lyon, às 16 horas, que define o último finalista. O pessoal que estava aqui na semana passada foi apostando contra o PSG, foi apostando... Ah, vocês estão de brincadeira, galera. Esse time aí vai levar essa taça, hein? Toma cuidado. O pessoal acertou o RB e o Lyon, né? Certo que eu não sei se alguém apostou contra o Manchester. Eu acho que o pessoal tinha falado no Manchester. Eu tinha apostado no Manchester e o Manchester caiu. Aliás, eu errei. Só acertei o PSG, né? Errei o Barça, errei o City, errei o Atlético Madrid. Você errou muito, Barcelona. O Barcelona... Não, Barcelona não só eu errei por muito, o Barcelona errou por muito, né? Pois é, o Messi já quer sair, já tá vindo pro Cara, São Lourenço. O Barcelona, o Bayern parecia o Barcelona e o Barcelona parecia o Santos. Foi uma pegada braba ali. E agora o pai tá on, né? Agora Neymar na final da Champions, ele tá na pegada. Eu acho que se ele ganhar essa Champions, ele vai ser melhor do mundo esse ano. Então eu acho que ele tá nessa pegada e nessa batida aí para ser campeão. É quase que certeza que o Bayern vai pra final. A gente não... eu também aposto aí. Pode dar uma zebra e ser o Lyon, mas o Bayern vai levar esse jogo aí meio fácil até. Acho que eles nem vão enfiar 8, vai ser tipo uns 4-1. Não, também não é o Barça, né? Não é o Barça. Agora eles vão pegar um time inteiro, né? Só que eu tenho minhas dúvidas. Eu vou torcer pro Neymar ganhar isso aí, mas o Bayern tem um time mais forte e joga melhor junto, joga mais unido.
É uma equipe mais O forte. PSG vai ter que jogar bem fechadinho, uma defesa bem concisa ali para segurar a pressão do Bayern. E Neymar e Mbappé vão ter que jogar muito para decidir, né? Pra Eu ganhar tem acho que ser um jogo de muito gol, tipo 5-4. eu acho que não vai ser um Barcelona da vida, não. Eu acho que vai dar trabalho. Eu acho Uhum. que vai ser um jogo mais parelho, uma final mais legal. Mas o Bayern é favorito. Torço pelo Neymar, estou torcendo pelo PSG, mas eu acho que o Bayern é favorito ao título. Placar se for PSG e Bayern. Cara, Demora não, né? Tá ao vivo. 2-1 pro Bayern. 2-1 pro 2-1 Bayern? pro Bayern. Você tá aqui apostando no PSG e muda de última hora Não, só pra não, não errar não. o palpite? Eu tô torcendo pro PSG. Agora, se você perguntar o que eu acho, o que eu queria era 2-0 pro Ah, PSG. então tá bom. 2 gols do Neymar. Mas eu acho que vai ser 2-1 Bayern. Acho que o Bayern leva. 4-2 pro Bayern de Munique, infelizmente. Aí, ó, também, tá vendo? Tem um lado... E vocês aí, galera, que tá no chat aí com a gente, vai mandando mensagem quanto vocês acham que vai ser esse negócio aí. Não é só falar o Bayern vai ser campeão, o Bayern vai levar, não. Tem que falar quanto, Fala o né? Senão placar. Assim é fácil, eu quero ver errar. O Marcelão falou aí, vai dar Bayern. O Lucas falando também Bayern. Thiagão O tá com a gente. Conrado tá com a gente torcendo pro Ney. Boa. É isso aí, acho que a maioria ainda é Bayern aí, mas vai ser um jogo bom, tá vendo? Quando dá discussão assim, quando o pessoal não é 100% unânime, é porque o negócio vai ser bom. Com certeza. Vamos pular pro Brasileirão agora? Vamos. A rodada 3 do Brasileirão aconteceu no último final de semana e os confrontos ficaram assim. O Grêmio empatou com o Corinthians, o Palmeiras recebeu o Goiás e empatou também. O Bahia enfiou 2-1 no Bragantino, o Fluminense ganhou do Inter, Fortaleza empatou com o Botafogo, o Flamengo ganhou seu primeiro jogo, o Atlético Mineiro ganhou de 2-0, é o líder. O Vasco ganhou de 2-1 do São Paulo. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 e o Santos surpreendeu 3-1 em cima do forte Atlético Paranaense, Márcio. O Fluminense surpreendeu ganhando do Inter, né? De virada. O Flamengo também surpreendeu ganhando do Curitiba, porque já achou que o Flamengo ia perder mais uma. O Santos ganhando do Atlético Paranaense aí, também foi um jogão. Atlético Mineiro, 3 jogos, 3 vitórias, líder isolado aí. O Vasco surpreendendo em segundo lugar aí, ganhando de São Paulo. E o Cruzeiro continua sem marcar, né? Continua com 0 pontos na Série A aí. Aonde tá o Cruzeiro? Ainda... Falando em Cruzeiro, vamos ver a tabela da Série A agora, então, como é que ficou depois das 3 primeiras rodadas. Aí o Atlético líder, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, seguido pelo Vasco. Ai, meu Deus, olha o Vasco aí em segundo colocado. Inter, Bahia. O Vasco em segundo, ele tá no lugar dele, né? Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Goianiense, Santos, Fluminense e o Sport. Na parte de baixo da tabela a gente tem o São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, o Goiás, o Corinthians na zona de rebaixamento, muito cedo pra ficar zoando, Ceará, Fortaleza e o Curitiba. Não cabe o Cruzeiro aí, porque são só 20 times que cabem na tela, mas não marcou, tá depois do Curitiba ali. Depois do Curitiba. E a gente chegou agora na 4ª rodada do Brasileirão. Os jogos acontecem entre amanhã e quinta. Destaque para os confrontos entre Flamengo e Grêmio, Atlético Paranaense e Palmeiras e Botafogo e Atlético Mineiro. Vamos falar agora do caso Paulo Guerreiro. Ele sofreu uma lesão no joelho direito e ficou fora da temporada, desfalcando o Internacional, Márcio. Rompeu o ligamento cruzado do joelho direito aí, vai operar e tá fora do resto da temporada aí. Um desfalque importantíssimo pro Inter, né? Porque é o cara do Inter, né? Principal nome hoje. Já era artilheiro do Inter no campeonato e tá fora. Então agora o Inter vai ter que se reinventar aí, buscar alguém para substituir e tentar repor o Guerreiro aí, que não é fácil não. Boa. Agora a gente vai entrar no Cartola. A gente falou pra vocês que a gente tem uma liga aí. Já começou, já tem 3 rodadas. A gente tá indo muito bem. Eu na última rodada fiz míseros 52 pontos. Foi bem. Márcio não muito longe, fez seus 68. E o nosso ranking geral da liga, o Márcio tá ali em 7º e eu tô em 10º. Galera, tem 100 pessoas na liga, tá? A gente tá indo muito bem. Não tem só 10 não, né? Não, tem só 10 não. Eu tô com 102 pontos depois de 3 rodadas, uma média de 33,5 por rodada.
O Ari, que estava aí com a gente até agora há pouco, está em segundo na liga aí. O Márcio, meu pai que está aí também, é o Márcio Pai que apareceu ali, que está depois de mim em oitavo. Então, galera, quem quiser entrar, participar, mandar os seus times do Cartola aí também, manda bala. A gente manda a pontuação de vocês aqui também. A galera mandando os resultados aqui que a gente Boa. pediu. Ó. Thiago Conrado 2x1 PSG, Márcio Villalva 4x0 Bayern, Marcelo 3x1 Bayern, Lucas 10x0 Bayern. E o Marcelão falando aqui que Palmeiras e Corinthians não surpreendem ninguém, continuam horrorosos. Estamos ali, estamos brigando ali na metade de baixo da tabela. Mas o Flamengo chega lá. A metade de baixo da tabela normalmente parece mais a metade de cima do que o que tá de verdade agora, não parece? Deu pra entender o que eu quis dizer? Parece que tá invertido, né? Você tem Atlético Mineiro e Vasco lá em cima, Bahia lá em cima. Pois é. Mas isso vai mudar ainda. Vai. Semana agora vai começar a ganhar essa parada aí. Eu falei pro Marcelo que se o Flamengo perdesse de novo, eu ia falar que o Cruzeiro tava na frente do Flamengo. O Flamengo foi lá e ganhou do Curitiba. E o Cruzeiro tá lá embaixo. Ei, meu Deus do céu. Vamos falar agora de um bagulho diferente, galera. Agora a gente vai falar de esportes. Márcio, você sabe o que são os esportes? Opa! Os esportes, como são conhecidos atualmente, são os esportes eletrônicos. São jogos de computador, videogame e até celular. Foram evoluindo e se transformaram em competições gigantescas. Já chegou a jogar o famoso Counter-Strike, Márcio? Cara, eu era bom nisso daí, viu? A mira aqui é 007, não erra um tiro, cara. Aí sim, só headshot. Pois o próximo Mundial de Counter-Strike, o famoso Major, ele vai acontecer aqui no Brasil entre os dias 19 e 22 de novembro e acredite se quiser, o prêmio é de 2 milhões de dólares. Cara, é muito dinheiro que tá rolando nesses campeonatos Tá crescendo de videogame, muito, né? Tá crescendo muito. E a galera ficou ofendida se falar que é só um joguinho. São e-sports, tem que respeitar a galera dos esportes aí também, hein? E agora eu posso brigar com meus pais e falar, tá vendo? Se não tivesse mandado eu estudar e largar o videogame, podia estar milionário aí, ó. Tá vendo? Se tivesse... Vai, larga o videogame, vai estudar aí, ó. Uma dica pra você que é novo, larga a escola e pega o controle. Bela dica, né? Brincadeira, galera, vai pra escola. Ai, meu Deus. E a gente vai trazer toda semana aí sobre algum e-sport diferente pra vocês, galera. Não sei se vocês gostam ou não, mas a gente vai trazer alguma coisa pra vocês aí, valeu? Se vocês quiserem saber, perguntar também, algum quiser que a gente fala aí, manda aí o que vocês jogam também. Manda aí. Márcio, tem curiosidade hoje? Tem curiosidade, sempre. Boa, solta a vinheta, produção. Bom, a gente fala bastante do esporte, né? A gente já falou também das práticas saudáveis que o esporte, a saúde que o esporte traz, e tudo saudável que a gente faz ao redor do esporte, a alimentação, o sono, tudo que envolve o esporte que traz a saúde, né? E uma das coisas importantes para o esporte é o sono, né? É a pessoa dormir bem e estar bem descansada. Em um estudo de Oxford mostrou que as pessoas, é muito importante dormir e as pessoas têm muita relação com quanto dormem com o despertador, com a hora que põe. Então eles fizeram um estudo e mostraram que quando a gente coloca a hora quebrada no despertador, a gente costuma dormir melhor e acordar melhor do que quando a gente põe a hora redonda. E é engraçado, né? Uma coisa que a gente não pensa. Por exemplo, então, em vez de você colocar 6h30, é melhor você colocar 11h47. Você vai acordar muito mais descansado colocando a hora quebrada. É importante. As melhores curiosidades sempre aí trazidas pelo Márcio, galera. Se vocês tiverem alguma curiosidade aí, galera, pode mandar pra gente também, a gente coloca na live, valeu? É isso aí, manda que as minhas estão acabando. E tá cada vez mais baixo. Não é assim também. Vamos pras perguntas da galera? Bora! Fala, galera do Esporte Rolemã, aqui é Marcelão Ponta Direita, boa noite, tudo bom? Joia, salve pra vocês aí, galera, que tá todo mundo assistindo. Gostaria de fazer uma pergunta. O que é aquele negócio que o quarterback usa aqui no pulso, que eu até hoje não sei. Valeu, um abraço, beijo. Marcelão Ponta Direita, te amo, meu pai, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Valeu, Truta. Boa pergunta, cara. Legal. Vamos falar de NFL aí. Bom,
O que o Marcelo perguntou aí pra gente é isso que a gente tá vendo aí no braço do Tom Brady, aí, esse papelzinho aí que eles têm, essa munhequeira, essa pulseira que eles usam no braço aí. Bom, uma das coisas mais difíceis do quarterback é você decorar as jogadas, né? Então, esse daí que ele perguntou, esse livrinho que vai no braço, essa munhequeira aí do quarterback. Muitos quarterbacks usam, não todos, mas uma boa parte dos quarterbacks usam essa munhequeira, essa pulseira aí com um livrinho ali. Não é eletrônico, nada é papel mesmo, plástico, papel ali. Então, uma das maiores dificuldades de ser quarterback, da posição de quarterback, é você decorar as jogadas. Cada time tem um livro gigantesco, que eles chamam de playbook, de todas as jogadas possíveis para cada time. Não é uma coisa padrão, né? Cada time tem as suas jogadas. Então, um dos problemas, por exemplo, quando o quarterback muda de time, é justamente se adaptar ao playbook, decorar o playbook, conhecer todo o playbook. Algumas coisas no playbook, algumas coisas na chamada das jogadas, elas são padrão. Alguns nomes, eles são consagrados, então, algumas jogadas, algumas palavras que eles falam, e outras são criadas pelo próprio time. Então, tem um vocabulário misturado aí do que é padrão e do que eles inventam. Para chamar as jogadas, o coordenador ofensivo ou o técnico, o head coach, que quem escolhe as jogadas e chama a jogada, ele fala para o quarterback pelo ponto eletrônico qual é a jogada, e a jogada, ele descreve a jogada com várias palavras. Então, são palavras jogadas, bola, carro, 74, direita, e cada palavra dessa tem um significado. E aí o quarterback, ele tem que falar, ele junta o time, ele fala todas essas palavras e cada um entende o que significa a sua palavra. Qual é a posição da linha de defesa, se vai ter running back, se vai ter quantos wide receivers, qual a rota que o wide receiver vai fazer. Então cada palavra daquela que o quarterback fala significa uma jogada, uma posição de um jogador, e ele entende aquela palavra que o quarterback falou. Só que como ele não consegue, é muito difícil de decorar tudo e ter tudo isso na mente, muitos quarterbacks usam essa cola no braço. Então ele tem as principais jogadas, os principais nomes das jogadas descritas ali. Então o técnico fala para ele no ponto, no head coach, e ele lê no braço então a jogada 77. Aí ele pega lá a jogada 77, ele chama os jogadores e lê aquela jogada, aquela linha toda que está no braço dele, para cada um saber qual é a sua posição e o que tem que fazer. Geralmente eles não chamam uma jogada só, geralmente eles chamam duas jogadas, e eles põem uma palavra-chave no meio para falar se vai mudar para uma jogada ou para outra. Então eles têm a jogada A, principal, e a jogada B, que é a jogada secundária ali, para dependendo da posição da defesa. Então o quarterback olha a defesa, vai dar para fazer a jogada A, ele confirma que é aquilo. Não vai dar, ele grita a palavra que ele combinou lá e todo mundo já sabe que mudou para a jogada B. Então tudo isso vai escrito nesse papelzinho, desse braço do quarterback aí. E aí ele cola ali, faz a sua cola e fala pro pessoal a jogada que ele vai chamar. Excelente resposta, Márcio, muito bem pontuado. Marcelão, ponta direita, muito obrigado pela participação. Marcelão. Acredito que sua dúvida está tirada. E galera, que vocês tiverem de dúvida, de pergunta, não precisa ser só de NFL, de futebol, de Champions, de qualquer outro esporte, qualquer curiosidade que vocês quiserem trazer, perguntar, falar, quer que a gente comente aqui, tá com dúvida de algum esporte, quer conhecer alguma coisa, quero saber como é que funciona o cricket, manda pra gente um vídeo aí, faz a sua pergunta, a gente põe o vídeo aí e a gente dá aquela pesquisada e traz de uma maneira mais tranquila pra vocês aí, beleza? Faz aquele então manda pra gente. Faz aquele videozinho, 15 a 20 segundinhos aí, quiser mandar um salve, pode mandar no vídeo também, pode ser pra gente, pode ser pra parente, pode ser pra quem vocês quiserem. Manda beijo pra Xuxa. 15 a 20 segundinhos, marca a gente no Twitter, Instagram, ou se tiver WhatsApp, manda pra gente aí, a gente coloca vocês aqui também, beleza, galera? Aproveitar o gancho agora, vamos falar de NFL então, Márcio? Bora! Bora lá então. Fala galera, vamos falar agora do quadro NFL de quinta série. Vamos começar pelo Histórias do Super Bowl. Isso aí.
O Super Bowl 18 aconteceu no dia 22 de janeiro de 1984 no Tampa Stadium, na Flórida. O público foi de 73 mil pessoas e o custo de um comercial de 30 segundos custou 368 mil dólares. A estimativa é de que 77 milhões de pessoas assistiram a esse evento pela televisão. Do lado da NFC, os Redskins chegavam a mais um Super Bowl, campanha de 14 vitórias e 2 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Redskins bateram os Rams e os Niners. Do lado da AFC, os Raiders voltavam a um Super Bowl, campanha de 12 vitórias e 4 derrotas. Nos playoffs, bateram os Steelers e os Seahawks. Super Bowl definido, Redskins e Raiders, e pelo placar de 38-9, os Raiders levaram o Super Bowl 18. O time que era do técnico Tom Flores faturou o título, Márcio. Só para pontuar, esse Super Bowl aconteceu 5 dias antes de eu nascer. Tava na porta ali, preparado para vir ao mundo. Os Raiders estavam levando esse Super Bowl aí. Boa. Bom, 38-9, os Redskins eram favoritos, né? Chegaram ao Super Bowl como favoritos. Eles eram os atuais campeões e tinham tido uma temporada 14-2, melhor do que a dos Raiders, e vinham muito bem para o Super Bowl. Então eram os favoritos aí nas bolsas de aposta nos Estados Unidos. Mas não valeu esse favoritismo, não. Durante o jogo, os Raiders foram totalmente superiores e dominaram o jogo inteiro, de ponta a ponta. Viraram o intervalo 21-3, então tiveram o jogo completamente dominado aí. Esse Super Bowl foi a última vez que a AFC levou o título nos próximos 14 anos, né? Demorou, mas levou 14 anos para a AFC ganhar um título de novo. Então daqui para frente nós vamos ter só a NFC ganhando o Super Bowl. Boa. E o MVP da partida foi o running back Marcus Allen. Foram 20 carregadas para 191 jardas e 2 touchdowns, Márcio. Uma curiosidade do Marcus Allen, ele é o único jogador até hoje da NFL a ter ganho o título do campeonato universitário, a NCAA, em 78, ganhou o prêmio Heisman em 81 de melhor jogador do futebol universitário, ganhou o Super Bowl, esse em 84, foi MVP do Super Bowl, e na temporada seguinte, em 85, ele foi MVP da temporada. Então ele teve título da NCAA, Heisman, Super Bowl, MVP de temporada e MVP de Super Bowl. Então, ele ganhou todos os prêmios principais aí de um jogador, ele é o único cara que conseguiu os 5 prêmios. Você acha que o cara era bom? Nossa senhora, o cara corria bem, né? E o show do intervalo ficou por conta de uma super produção da Disney, a Salute to Superstars of the Silver Screen. E de maneira resumida, a gente vai encerrando a história do Super Bowl 18. Bruno, desculpa, só uma última curiosidade que eu pulei aqui. Não encerrei não, volta lá, rebobina. A gente tá fazendo as coisas 2 vezes hoje mesmo, não tem problema. No intervalo do Super Bowl, o comercial do intervalo foi um comercial da Apple apresentando o Macintosh. Foi a primeira aparição do Macintosh da Apple aí, foi a apresentação durante o comercial do Super Bowl 18. Aí sim, agora sim, de maneira resumida, a gente vai encerrando a história do Super Bowl 18. Bora começar agora a história do Super Bowl 19. O Super Bowl 19 aconteceu no dia 20 de janeiro de 85 no Stanford Stadium, na Califórnia. O público era de 84 mil pessoas. O custo de um comercial de 30 segundos chegou à marca de 525 mil dólares. Estimativa é de que 85 milhões de pessoas assistiram pela televisão. Do lado da AFC, os Dolphins chegavam ao Super Bowl. O time teve uma campanha de 14 vitórias e 2 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Dolphins bateram os Seahawks e os Steelers. No lado da NFC, o San Francisco 49ers chegavam ao Super Bowl. A equipe teve uma campanha de 15 vitórias e 1 derrota. Nos playoffs, os Niners bateram os Giants e os Bears, Márcio. Esse jogo foi um dos Super Bowls mais famosos e mais comentados, porque foi o jogo entre John Montana e Dan Marino, né? O novato Dan Marino estava no 2º ano e já o veterano John Montana se enfrentando num Super Bowl aí. Foi a única vez que o Dan Marino chegou a um Super Bowl, então foi o único Super Bowl jogado por ele não venceu nenhum Super Bowl. E também teve o encontro do Bill Walsh e do Don Shula, 2 grandes treinadores também, então era marcado por grandes encontros aí essa partida.
Os 49ers chegaram no Super Bowl com 15 vitórias e desde que a NFL expandiu para 16 jogos em 78, foi a primeira vez que um time ganhou 15 na temporada regular e chegou ao Super Bowl e levou o título. E também esse Super Bowl aconteceu no dia da posse do presidente Ronald Reagan. E isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, não voltou a acontecer, foi no dia da posse. E o Ronald Reagan fez o cara e coroa direto da Casa Branca, direto do Salão Oval. Foi transmitido para o estádio por satélite, então foi a única vez que isso aconteceu na história, aí o presidente fazendo o cara e coroa direto da Casa Branca. Aí sim, Super Bowl definido, Dolphins e Niners, e pelo placar de 38-16, os Niners levaram o Super Bowl, time do técnico Bill Walsh, Márcio. O primeiro tempo foi bem equilibrado, 10-7 para os Dolphins no primeiro tempo, mas aí parece que, no primeiro tempo não, desculpa, no primeiro quarto, 10-7 para os Dolphins, foi bem equilibrado esse quarto, mas aí a partir do segundo quarto, os 49ers dominaram o jogo, fizeram 3 TDs seguidos no segundo quarto, sofreram só 6 pontos, e segundo tempo foi 10-0 para os 49ers, então do segundo quarto em diante eles dominaram o jogo, um grande jogo do Dan Marino e dominou, do Joe Montana, e dominou o jogo. Foi um grande jogo do Dan Marino também, os dois combinaram para 800 e poucas jardas, para mais de 300 jardas os dois, então foi um grande jogo dos dois, mas o Joe Montana foi superior aí. Falando no Joe Montana, ele foi o MVP da partida. Ele conectou 24 dos 35 passes tentados para 331 jardas e 3 touchdowns lançados, Márcio. E teve um touchdown terrestre também, correu para um touchdown, foram 4 touchdowns dele. Foi um MVP super merecido, né? Porque foi o cara do jogo, né? O Halftime Show ficou por conta da Força Aérea Americana, apresentando o espetáculo World of Children's Dreams. Esse Super Bowl foi o primeiro Super Bowl na televisão que teve a transmissão com closed caption, né? Aquele que fica falando conforme eles vão falando e transmitindo. Isso no YouTube tem aí hoje já também, e vai aparecendo a legenda embaixo simultânea. Então foi o primeiro jogo que isso aconteceu. E uma coisa bem interessante, bem legal, é que de tão famoso que é esse jogo pelo encontro dos dois quarterbacks, esse é o jogo que é relatado, que é retratado no primeiro filme do Ace Ventura. É o Super Bowl 19, é o Super Bowl entre Dan Marino e Joe Montana. Só que na ficção, o kicker dos Dolphins erra o field goal, que seria o field goal da vitória, mas isso não aconteceu no jogo real. Ele acertou os 3 field goals que chutou e um extra point, e o jogo foi mais disparo, não foi tão parelho quanto foi no filme, né? Não chegou na última bola para decidir, o jogo já chegou no segundo tempo já decidido, mas é o jogo do Jim Carrey aí, do Ace Ventura. Boa, aí sim, Márcio. E de maneira resumida, a gente vai encerrando a história do Super Bowl 19, galera. Salve pra quem tá aí com a gente na live. Thiago Moura chegou agora. Boa noite, Thiagão. Como é que tá? Tranquilo? Boa noite, Thiagão. Vai mandando aí os comentários, as perguntas. Vamos falando aí. Vamos falar de um assunto legal novo aí que nós vamos trazer agora. Comprometido, hoje a gente vai falar do Fantasy, galera. Se liga. Márcio, explica pra galera o que é o Fantasy. Bom, pra galera que tá acostumada com futebol aí, com Cartola, o Fantasy é o Cartola da NFL, né? Boa. É um jogo virtual que leva em consideração o que acontece no jogo real. Então os jogadores, conforme o desempenho dos jogadores em campo, a gente pontua no Fantasy quem tem aquele jogador e leva em conta então o desempenho real dele para um jogo virtual. O Cartola, inclusive, é baseado no Fantasy da NFL, nos Fantasy americanos. O Fantasy da NFL tem entre 40 e 50 anos, tem relatos aí em torno de 50 anos já de história. Lógico, antes não era pela internet, não era com aplicativo desse jeito. O pessoal se reunia, eles tinham essas regras, e aí eles pegavam o jornal, iam pegando as estatísticas e marcando a pontuação. Então era uma coisa mais manual, aí, mais grosseira, mas foi aí que começou o Fantasy Football.
Nos Estados Unidos tem do beisebol, tem do basquete, como tem da Champions, tem do futebol europeu, e a gente hoje tem o Cartola aqui. Pra você ter uma noção, você sabe quantos times por ano tem no Cartola? Não. 5 milhões. Na Bastante NFL, gente. na NFL, só nos Estados Unidos são 60 milhões de times Nossa no senhora. NFL Fantasy. Então, pra você ver o tamanho que é isso nos Estados Unidos, e hoje no mundo, aqui no Brasil está crescendo muito também. Então, isso é mais ou menos como funciona aí. A principal diferença entre a NFL, o Fantasy da NFL e o Cartola, é que o Cartola, você monta seu time, pode montar seu time a cada rodada, né? E todo mundo pode pegar os mesmos jogadores, né? Uhum. Então você tem um pool de jogadores lá e todo mundo escolhe os 11, seus 11 jogadores que vão jogar, mesmo que eu escolha os mesmos que você. Na NFL, não. Na NFL, os jogadores são escolhidos no começo da temporada, cada um escolhe a quantidade de jogadores determinada na liga e fica com aquele time durante toda a temporada. E os jogadores não se repetem, então um jogador que eu tenho, você não tem. A menos que a gente faça uma troca e a gente inverta os jogadores, ou eu libere o jogador, pegue outro que esteja livre. Então, mas 2 times não têm o mesmo jogador. Então, essa é a principal diferença aí para o Cartola. Acho que a gente vai ver um videozinho aí explicando bem as regras aí agora, como é que... Vamos lá. O formato mais comum é o Standard, de 8 a 20, pode ter até 4, de 4 a 20 jogadores. Os times, eles se enfrentam, então um time enfrenta o outro a cada rodada. Então, por exemplo, a primeira rodada é o meu time contra o seu. Quem fizer mais pontos, leva uma vitória. No final do campeonato, os 4 que tiverem mais vitórias vão para o mata-mata. E aí vão se enfrentando até sair o campeão. Como eu falei, os jogadores eles são escolhidos por um draft, uma escolha, um dia que o administrador da liga marca, as pessoas se encontram no aplicativo e escolhem esses jogadores. Um de cada vez, no formato Snake, aí, que é o mais famoso. Então, o primeiro a escolher na primeira rodada vai ser o último a escolher na segunda rodada, e assim vai. Então, o 10º vira o primeiro na próxima rodada, e isso faz com que os times fiquem mais equilibrados. São geralmente times com 15 jogadores, então um jogador por rodada, 15 rodadas. Quarterback, running back, wide receiver, tight end, kicker, a defesa, e alguns fantasy têm um time de especialistas. E você tem uns jogadores que ficam no banco. Então a maioria dos times tem 9 jogadores e 6 jogadores que ficam no banco. A gente tem algumas plataformas de fantasy, ESPN, Yahoo, e a principal e a mais difundida é a oficial da NFL, que é essa que está aparecendo aí agora, é a mais famosa delas. Mas hoje estão se difundindo cada vez mais outras plataformas, outras ligas de fantasy. Aqui no Brasil já tem algumas feitas aqui mesmo, então isso está crescendo cada vez mais. Você tem nessas ligas, nessas plataformas, mostra o jogador por posição, como ele foi na temporada anterior, qual a projeção dele para essa temporada, o quanto ele está sendo escolhido pelos outros times que já fizeram seus drafts. Então, as plataformas são bem completas e bem complexas aí de jogar. Mas é um jogo bem tranquilo. Você pode, inclusive, ter a opção de você deixar o computador escolher seu time sozinho. Você não precisa ficar selecionando, e depois você avalia quem são os melhores, quem não são. Toda rodada você pode mexer no seu time, trocar quem está no banco. Então são 9 titulares, 6 reservas, você pode colocar, só pontuam os titulares. Então são os meus 9 titulares contra os seus 9 titulares. Então eu posso trocar, ver quem vai jogar, quem não vai, tirar quem está no banco. Tem os jogadores que não estão em nenhum time, que eu posso liberar um jogador meu, ir lá e pegar o jogador que está livre, ou fazer trocas com outros jogadores. Então, o básico, o principal do fantasy da NFL é que você escolhe os seus jogadores e vai disputar com os outros jogadores toda a rodada. Boa. Fiz mais pontos que ele, ganhei uma vitória. Quem tiver mais vitórias chega na segunda fase e vai buscar o campeonato. Um dos principais problemas que nós vamos ter esse ano do fantasy, da temporada em si, que vai afetar o fantasy, é por conta da pandemia, né? Nós vamos ter muito jogador que não vai jogar e muito jogador que vai se contaminar durante o campeonato e vai ficar fora de algumas rodadas. Então isso tem que pensar bem nessa questão do banco, dos jogadores reservas, porque eles vão ser bem utilizados esse ano aí no Fantasy.
Uma das maiores dificuldades e que o pessoal discute muito é a estratégia para montar o seu time. Como é que você monta o seu time no Fantasy? Quem que é melhor? Qual posição é melhor? O que que você busca? A maioria das ligas, ela tem um quarterback, 2 running backs de time titular. Um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, um jogador flex, que pode ser um wide receiver ou running back, um kicker e uma defesa. A defesa, a maioria das ligas, ela usa a defesa como uma unidade única. Então, você escolhe a defesa de um time, a defesa dos Steelers, a defesa dos Giants, e ela pontua como um todo e não como individual. Então, o número de saques total da defesa, o número de interceptações, o número de pontos marcados ou de pontos sofridos. Algumas ligas mais complexas, mais profissionais, distingue os jogadores de defesa também. Aí você tem que escolher o linebacker, o defensive back, o defensive end, e aí separa cada jogador. Uhum. Mas as ligas padrão são essas que a defesa é uma unidade só. Pra galera que não conhece muito ainda do Fantasy, é o primeiro ano que vai jogar, ou é o segundo, mas no primeiro não prestou muita atenção, faz alguns mock drafts antes, entra lá, faz uns 2, 3 pra vocês entenderem qual é que é a pegada, o que a gente tá querendo dizer, o que o Marcos tá explicando pra vocês aí. É bem bacana o que ele tá falando. O pessoal vai muito na seca, né, Márcio? De catar logo um jogador que tá estourando na televisão. No principal, calma, galera, não é assim não. Não é assim não. Tem estratégia, o jogo tem... Nos Estados Unidos, você tem programas de televisão de fantasy, explicando fantasy e dando notícias e estatísticas e fazendo projeções e dando dicas, né? E esses mock drafts que o Bruno falou são simulações do draft, simulação da escolha do seu time. Isso é importante, principalmente para quem está começando, para você ver quem são os jogadores que estão saindo nessas simulações. Quem são os principais jogadores do Fantasy? Nem sempre os principais jogadores da NFL são os principais pontuadores do Fantasy. O Fantasy ele tem as pontuações específicas. Isso acontece no Cartola também, né? Nem sempre o principal jogador do time é o jogador que mais pontua no Cartola. Se ele é um jogador que mais desarma, ele vai ganhar mais ponto. Se ele é um jogador top, mas que erra muito passe, ele vai perder muito ponto. Isso acontece também no Fantasy, né? O quarterback é muito bom, mas ele erra muito passe, ou ele tem 2, 3 interceptações no jogo, ele pode ter feito um monte de touchdown, um monte de jarda, mas às vezes essas 2, 3 interceptações dele vão jogar a pontuação dele lá para baixo. Então isso tudo a gente tem que levar em conta na hora da tática aí. Qual é a principal? A principal coisa de escolha o principal jogador do Fantasy é o running back. Ele é a estrela do Fantasy, porque ele não depende do quarterback lançar a bola, acertar a bola nele. Ele é o cara que pega a bola e sai correndo, e ele também recebe passe. Então ele recebe passe e corre. O Christian McCaffrey, que a gente viu até a foto dele aí, que foi jogador do ano passado, o principal jogador do Fantasy, ele teve 1.400 jardas de corrida e 1.000 jardas de recepção. Então ele recebeu quase tanto quanto correu. Então o running back é o principal jogador. E a primeira escolha são geralmente running backs, porque a diferença entre o primeiro running back e o 30º running back, por exemplo, é muito grande de ponto. Então os 10 primeiros running backs, 15 primeiros running backs pontuam muito. E muito mais do que os próximos 15. O que não acontece com um quarterback, por exemplo. A diferença do 5º quarterback para o 20º quarterback é muito pouco de ponto. Então vale a pena você esperar, mesmo que você não pegue aqueles quarterbacks principais, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Aaron Rodgers, mesmo que você tenha que ficar com Josh Allen, por exemplo, ele foi o 3º melhor quarterback do Fantasy ano passado. Então, além desses caras poderem surpreender, eles têm uma constância e uma pontuação muito próxima da pontuação do quarterback principal. Eu fiz as estatísticas, o 3º quarterback e o 10º quarterback, e o 3º quarterback e o 25º quarterback, eles têm uma diferença de mais ou menos 4 pontos só por jogo. Então, vale a pena você draftar primeiro o running back, nas 2 primeiras rodadas pegar o running back, ter os melhores running backs, e depois você ter um quarterback, um wide receiver na segunda escalão. Lógico, você tem aqueles wide receivers, por exemplo, o Michael Thomas, o Julio Jones, que sempre vão fazer muitos pontos. São alvos-chave. São alvos-chave. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, eles vão fazer muitos pontos. Mas talvez não valha a pena você ter um Patrick Mahomes e não ter um running back top 10, né? O que acontece? Numa liga de 10 times, na primeira rodada, com certeza vai ter gente que não vai fazer essa estratégia.
Então, nas 2 primeiras rodadas, com certeza vai sair 3 quarterbacks, 2 ou 3 quarterbacks, vai sair 4, 5 wide receivers. Então, você consegue, nas 2 primeiras rodadas, se você focar no running back, pegar 2 running backs do top 10, né? E depois, nas próximas rodadas, buscar os outros jogadores. Então, essa é a principal estratégia de todos as dicas, de todo mundo especialista em fantasy, é você focar nos running backs. Eu vou falar um pouquinho de cada posição aí pra gente saber como é que funciona ele no draft, né? Boa, vamos começar pela defesa? Vamos, a defesa. A defesa, então, o que eu falei, é uma unidade única, né? Ela pontua como um todo. Você seleciona uma defesa inteira. Ela pontua positivo quando faz sec, interceptação, fumble ou pontua. E ela pontua negativo quanto mais ponto ela sofre. Então, geralmente, a defesa, quando você entra no fantasy, começou o jogo, a defesa está marcando 10 pontos, porque ela ainda não sofreu nenhum ponto. E aí, cada vez que ela sofre ponto, essa pontuação dela vai caindo, né? Então, quanto mais pontos sofre, até é negativar. Se o time tomou 40 pontos, a defesa vai fazer pontuação negativa. Então, é importante você pensar na defesa como um todo. As principais defesas do ano passado: Steelers, Ravens e 49ers. Foram as 3 principais defesas, e são a projeção das 3 principais defesas para esse ano. São as dicas dos especialistas apontam para essas 3 principais defesas. Os Patriots entrariam nessa briga aí também, mas perderam muitos jogadores que não vão jogar por conta do coronavírus. Então a defesa dos Patriots tem caído bastante nos drafts aí e na pontuação. Então, se você conseguir uma dessas 3 defesas lá para a 7ª, 8ª rodada, quando você vai pensar em draftar a defesa, até na 10ª rodada, lá depois que já saíram, depois que você já pegou 3, 4 running backs, 2 wide receivers, já pegou tight end, já pegou quarterback, você vai pensar na defesa. Se conseguir pegar uma dessas 3, ótimos: Steelers, Ravens ou 49ers. Vamos falar um pouquinho agora dos kickers. O kicker é um jogador que pode fazer a diferença em alguns jogos apertados. É muito difícil prever quem vai bem, mas alguns são muito constantes. Times que marcam muito o tight end, o kicker acaba fazendo bastante extra point. Exatamente. O kicker, ele pode decidir o jogo mesmo, né? É aquele cara que às vezes faz a diferença. Se tá precisando de 1, 2 pontos, é aquele field goal que ele faz. O kicker, ele pontua com field goal e com extra point. Ele não negativa, mas ele deixa de pontuar se ele errar, né? 1 ponto para o field goal, 3 pontos para o extra point, igual a NFL, mas isso sobe, ele ganha acho que 5 pontos se o field goal for para mais de 50 jardas. Então os kickers que chutam muito de longe, que tem um chute bom, eles têm maior pontuação. É sempre importante pensar no kicker naquele time que não marca muito TD, né? Aquele time que vai dar chance para o kicker chutar. Então os kickers podem pensar, você pode partir por esse lado aí, um Bears da vida, um time que não tem um ataque muito forte, o kicker às vezes vai pontuar mais. Os principais para esse ano aí, que foram os principais também do ano passado: Justin Tucker do Baltimore. Ele tem uma perna muito boa, ele chuta muito field goal além das 50 jardas, então pontua bastante. O Harrison Butker dos Chiefs, ele chuta muito extra point e isso acaba fazendo uma pontuação dele alta. Os Chiefs fazem muito TD, e aí 5, 6 TD já são 5, 6 pontos de extra point. E ele acerta muito field goal, erra pouco, principalmente field goal longo. E o Will Lutz, dos Saints, também é um baita de um kicker. O Saints é um time que costuma chutar bastante field goal, apesar de ter um ataque muito potente. É um time que arrisca bastante o field goal de longe, então o Will Lutz também vai muito bem. Vamos passar agora para as dicas dos tight ends. Os 3, 4 primeiros ali são bem regulares, que é aqueles que a gente já conhece: o Kelce, o Kittle, o Ertz e o Gronk. Depois deles, não sei se vale a pena arriscar um draft alto, acaba valendo deixar mais para o final, não é, Márcio? Esses 3 aí, eles têm demonstrado, principalmente o Kelce e o Kittle. O Ertz machucou, ficou um pouco fora, mas agora já voltou. Eles têm sido muito constantes e a pontuação deles muito alta. E a diferença deles para o 4º colocado é muito grande. Só que a diferença do 4º colocado para o 20º colocado do tight end já não é tão grande. Então o tight end não é um jogador também que vale a pena investir numa aposta alta. E esses 3 jogadores, principalmente os 2, vão sair na 1ª ou 2ª rodada. Então vai ter aquele cara que não vai estar focado, não vai ter a mesma estratégia de draft e vai pegar esses caras. Então dificilmente vai sobrar para você na 6ª, 7ª rodada um desses 3 tight ends. E outro que esse ano vai sair cedo é o Gronk.
ninguém sabe como é que ele vai ser, mas tem muita gente que é clubista e que gosta do cara e que vai apostar nele. Então, e sempre tem na liga de 10 pessoas, sempre tem alguém que vai ser clubista, que não vai pensar na estratégia, vai querer chutar o pau da barraca e vai querer ir nos jogadores principais. Então esses caras vão sair. Vai sobrar os tight ends de 4 para frente, aí 5 para frente. Independente da troca do time, o seu amigo patriota, ele vai escolher o Gronkowski. Pode apostar. Ele vai largar a mão de um running back para escolher o Gronk. Vai, isso não tem dúvida. Como o torcedor do Seahawks pega o Russell Wilson, como o torcedor dos Patriots buscava o Tom Brady, esses jogadores, tenho certeza que o torcedor dos Chiefs vai buscar o Kelce, ele vai querer pegar o Mahomes e o Kelce já de cara. Então esses caras, para quem levar essa estratégia a sério, não vai conseguir pegar esses 3 tight ends aí, dificilmente vai conseguir pegar. A menos que todo mundo da liga dele leve isso à risca. Aí essa disputa pelo tight end lá na 5ª, 6ª rodada vai acontecer. Se você chegar na 4ª, 5ª rodada e tiver um desses 3 caras, aí vale a pena, melhor às vezes do que um 2º ou 3º wide receiver, melhor do que um 3º ou 4º running back. Mas se você chegou na 4ª, 5ª rodada, já não tem mais eles, não preocupa com o tight end, deixa o tight end lá para a 7ª, 8ª rodada. Boa, o Thiagão mandou ali, eu vou pegar o time inteiro dos Giants porque a gente vai levar o SB esse ano. Olha lá, viu? Falando em clubista. Tamo junto, Thiagão. É nóis, Daniel Jones, lançando pro Evan Ingram. Sacou o Barkley correndo, você tá maluco, filho, isso é nosso. Então as principais dicas aí dos tight ends, galera, é o Travis Kelce, obviamente, seguido pelo Kittle, o Ertz e talvez ali se vir bem, porque tá até a conexãozinha ali, o Gronk. O Gronk. O Thiago Conrado costuma ir bem no Fantasy, ele tá numa das nossas ligas aí também. Sim. Ele costuma ir bem, ele fica ali entre o 18º, 20º, né? Numa liga de 20, tá bom. Vem com a voz da experiência, galera, vem com a voz da experiência. Aqui, agora dá pra entender, né? Porque ele vai draftar o time dos Giants inteiro, dá pra entender porque que ele vai ficar lá embaixo. Vamos falar de quarterback. Como dito, galera, anteriormente pelo Márcio, não vale a pena pegar um quarterback antes de já ter algum bom running back. Então não esquenta a cabeça não em pegar na primeira rodada. Sempre, galera, vai atrás de quarterback na primeira e na segunda rodada. Mas nem sempre é a melhor opção, né, Márcio? Não, com certeza. O Lamar Jackson, o Patrick Mahomes vão sair na primeira rodada. Talvez na segunda rodada já saia o Russell Wilson e Aaron Rodgers aí. Galera, isso numa liga de 10, né? Isso, numa liga de 10. Sempre falando numa liga de 10. Numa liga de 20, esses caras vão sair na primeira rodada. Os 4, 5. Aí, o quarterback é uma boa para você pegar lá para 5ª, 6ª rodada, né? Numa 5ª rodada, às vezes você consegue quarterbacks, até como eu já draftei na 5ª rodada o Drew Brees, por exemplo. Então, quarterback que é top, que é esperado lá em cima, e que numa liga que o pessoal vai levando essa estratégia a sério, ele chega na 5ª, na 6ª rodada. E você não tem muita diferença, por exemplo, de Drew Brees, Matt Ryan, Josh Allen, que foi super bem no ano passado, Philip Rivers sempre vai bem porque tem muitas jardas, muito passe para TD, Matt Stafford é sempre um dos melhores quarterbacks do Fantasy, porque tem muitas jardas, lança muita bola. Então esses caras chegam bem na 8ª, 9ª rodada às vezes, né? Então você consegue um quarterback bom e muitas vezes até um quarterback desse para ser seu quarterback reserva. Eu já fui muito feliz com o Stafford e com o Tannehill como QB. Eles sempre fizeram 20 pontos, sempre. Exatamente. E às vezes Deshaun Watson, Patrick Mahomes vão lá e fazem 10, porque tem 1, 2 interceptações, ou porque usou o jogo corrido. Garoppolo vai e faz 6, 7 pontos, porque ganhou vários jogos usando só o jogo corrido. Então nem sempre o cara que vai chegar no Super Bowl é o melhor quarterback do Fantasy. Eu, como torcedor dos Steelers, na grande maioria das vezes consigo o Big Ben para ser meu quarterback reserva ou até titular numa liga maior. Porque chega na 8ª, 9ª rodada e ele ainda tá lá disponível. Porque as pessoas têm bom senso. Eu sabia que você ia falar isso. E aí eu me dou bem com ele, tá? Só quando ele se machuca que aí eu perco o Fantasy inteiro. O Eli Manning nunca sobrou pra 10ª rodada, não vem não. O Eli Manning já entrou, não? O Eli Manning, com tanto de interceptação que ele sofria, bicho, não pegava ele nem a pau. Quais são as principais dicas, então, para quarterbacks? Principal pontuador do Fantasy, da história do Fantasy, foi o Lamar Jackson ano passado.
Principalmente pelo número de jardas corridas dele, né? Porque além de lançar TD, muitas jardas, ele correu para mais de 1.000 jardas. Então ele pontuou muito, assim, a pontuação dele foi 1/3 a mais do que o segundo colocado, né? Então ele teve a maior pontuação de um quarterback no Fantasy na história. Ele vai ser de novo o principal quarterback esse ano, porque ele vai continuar correndo, vai continuar tendo suas jardas corridas. Então eu acho que ele vai continuar sendo o primeiro. Patrick Mahomes, o segundo, é um cara que também pontua bem, porque tem muito TD, muita jarda, muito TD Passe lançado. longo. Passes muito longos. Então eu acho que ele entra como segunda opção aí. E o Drew Brees como terceiro. Um clássico do Fantasy. Exatamente. E por ter o braço tão forte e também passos tão longos. Então é um cara que passa de 4.000 jardas, às vezes 4.500 jardas na temporada, 30, 40 TDs, e isso faz a pontuação dele muito alta. Mas Russell Wilson, Aaron Rodgers, Big Ben, Josh Allen, que foi muito bem ano passado, Tannehill deve ir bem esse ano de novo. Nós temos muitos quarterbacks bons. Kyler Murray, que foi calouro ano passado, deve ir bem. Daniel Jones esse ano deve ir melhor do que foi ano passado. Então nós temos muito quarterback nesse segundo escalão aí para escolher. Difícil arriscar calouro, pode calouro surpreender, né? Você tem um Tua, por exemplo, se jogar, se for titular e pontuando muito, um Burrow pontuando bem, mas é muito difícil de arriscar um calouro. Numa liga que talvez você tenha muitos times e você pegar um calouro para ser o seu quarterback reserva, porque não tem muita outra opção, aí tudo bem você arriscar um Burrow ou um Tua. Agora você optar por eles, tendo outras opções, eu não arriscaria não. Uma boa escolha mais arriscada, eu diria, é o Dak Prescott. Dak Prescott, ele tinha pontuações razoáveis no Fantasy. O problema é que ele faz 2 jogos com 30 pontos, ele faz 3 jogos com 5. Exatamente. Então ele é muito inconstante, né? Talvez para um banco, ou talvez esperar, às vezes, né? Ver como é que ele vai estar na primeira, segunda rodada aí. Provavelmente vai ser um quarterback que não vai ficar disponível, né? Não vai ser draftado. E aí, às vezes, ficar de olho na primeira, segunda rodada, achar que ele tá indo bem e fazer uma troca. Olha lá, né? O Thiagão soltou que o Drew Brees vai depender do dedão. Ele voltou no passado ainda meio baleado. Mas eu acho que com o Michael Thomas recebendo o passe agora Emmanuel Sanders, eu acho que ele vai ter uma temporada ainda de muitas jardas. Ele pode jogar sem o dedão. Ele pode jogar com a esquerda, né? Que ele vai bem pagando. Tudo bem, Patrick Mahomes joga com a esquerda, mas eu acho que o Drew Brees pode também. Uma opção que sempre foi muito boa, mas que agora é banco, é o James Winston, né? Ele teve mais de 5.000 jardas no ano passado, só que ele teve muita interceptação, isso abaixava um pouco a média de pontuação dele do Fantasy. Só puxando reserva. Puxando um gancho pro próximo, que é o WR, falando do Saints, eu acho uma sacanagem a gente não poder draftar no Fantasy o Tyson Hill como o WR, como um wide receiver. A gente ia pontuar demais, toda semana ele tá lá. Ele podia ser o flex do Coringa, né? Tem que ser. Por falar em quarterback do Saints, um quarterback que para mim deve pontuar bem esse ano é o Bridgewater. Ele foi muito bem no Saints no ano passado e ele vai ser titular dos Panthers esse ano. Sim. Eu acho que ele vai ser um desses quarterbacks que vai aparecer entre os top 10 esse ano. Na média de 20 pontos por partida aí. Exatamente. Eu acho que vai ser um cara que vai surpreender. Com uns 320 pontos aí. Puxando o gancho, então vamos falar dos wide receivers no Fantasy agora. Esse ano a gente tem uma das melhores classes que vieram do draft real. Isso faz com que não dê para prever quem serão os melhores, principalmente do top 5. E o wide receiver é uma coisa que geralmente surpreende mesmo, né? Uma coisa importante é você pensar em quem é o quarterback que vai lançar, né? Então a gente fala aí do Michael Thomas, foi o principal wide receiver ano passado e provavelmente vai ser esse ano. Ele recebe bola do Drew Brees, né? Então fica mais fácil de você prever. Então você pegar um Tyler Lockett, por exemplo, que recebe do Russell Wilson, é mais fácil, às vezes, do que você arriscar um wide receiver dos Bills, por exemplo, um wide receiver dos Bears, né? Porque os quarterbacks não são tão confiáveis. Ele depende muito do quarterback lançar para ele. Então, uma dica boa de wide receiver você ver quem é o quarterback do wide receiver e ver também se o time usa 2, 3 wide receivers bem divididos ou se ele tem um wide receiver principal e só manda para aquele cara. Porque aí faz a diferença. Isso acontece, por exemplo, com o Julio Jones, que ele é o principal alvo dos Falcons.
ele não divide muitos snaps com outros wide receivers. Então ele tem uma pontuação, além dele ser sensacional na recepção, ele recebe todos os passes, ou muito, a grande maioria dos passes. Era o que não acontecia, por exemplo, nos Patriots. Por que o Julian Edelman nunca foi um cara top no fantasy? Porque os Patriots, o Tom Brady, ele varia muito, ele tinha 9, 10 recebedores na temporada. Então, dividia muito a pontuação. Essa é uma preocupação, por exemplo, do Mike Evans esse ano, que é um baita de um wide receiver, que foi muito bem ano passado, provavelmente vai ter uma temporada muito boa como wide receiver, mas eu acho que o Tom Brady também vai dividir esse jogo. Né? O Godwin, tem o Gronk, tem o Godwin, tem ele, então tem muitas opções. E ele sempre acha um terceiro, quarto wide receiver que ninguém conhece e que vira recebedor dele de vários passes na temporada. Então talvez o Mike Evans esse ano, apesar dele ter um Tom Brady lançando para ele, talvez ele não esteja no top 10 aí dos wide receivers, porque não vai dividir muito isso. Então pensa bem no quem vai ser o quarterback. Boa. Que a gente já falou aí, Michael Thomas, o principal alvo do draft esse ano, deve sair na primeira rodada. Então é aquele cara que vai livrar para você um running back melhor, porque alguém vai draftar ele como primeira rodada. O Julio Jones, que a gente falou aí, também é o alvo principal do Matt Ryan e deve fazer muitos pontos. E o Davante Adams, de Green Bay, que foi muito bem e é o principal alvo, é o único wide receiver top de Green Bay. Então você tem um Aaron Rodgers lançando para ele, faz com que ele pontue muito. Então é aquela questão de olhar quem está lançando e de quais são os seus alvos. Então eu acho que esses são os principais aí. Qualquer um desses, se cair para a terceira rodada, drafta ele. Já pegou 2 running backs, se tiver um desses 3 aí na terceira rodada, vai de wide receiver. Aí sim vale a pena um Michael Thomas se ele chegar na terceira rodada. Ou final da segunda rodada, numa liga grande, que já saíram os principais running backs. Então, eu acho que da terceira em diante vale esses wide receivers aí. Boa, aproveitando então, vamos pro principal que a gente deixou por último, que são os running backs. São sempre as melhores escolhas. Sempre escolha um running back antes de outra posição, galera. É o que a gente falou, o principal pontuador. Eles são... para sair... As primeiras 5 escolhas, pelo menos, do draft é para ser 5 running backs. Christian McCaffrey provou isso ano passado, foi o maior pontuador, foi o monstro do fantasy, como foi da NFL da temporada. E você tem outros grandes nomes, Ezekiel Elliott, Derrick Henry, Saquon Barkley, você tem muitos outros running backs aí que estão despontando, Todd Gurley se jogar, Melvin Gordon, você tem grandes running backs que esse top 10 aí vão fazer grande diferença. E o problema os running backs são o principal running back do time é o que pontua muito. O segundo running back não costuma pontuar muito, não costuma aparecer muito. Por isso que a gente não tem tantas opções de running back tops. E por isso que a diferença de um running back top 10 é muito grande para a diferença de um running back de 10 a 20 ali. Então, opte por esses running backs, esses 3 primeiros aí. Se você for uma das 3 primeiras escolhas, pega um desses caras aí. Se for a primeira escolha, começa com o McCaffrey, porque ele deve arrebentar de novo. Não dá para discutir quem seria a primeira escolha. A gente já falou isso aqui. Eu talvez escolheria o Elliott como primeiro. Eu acho ele muito mais constante. Não sei se o McCaffrey vai repetir a temporada que teve ano passado. Mas entre esses 3... Derrick Henry, Ezekiel Elliott, McCaffrey e até o Saquon Barkley, dá pra gente colocar nesse pacote, esses 4 aí. Qualquer um deles que você escolher na primeira rodada, você vai estar muito bem de running back. Então tá aí, galera, essas são as dicas do Esporte Rolimã para você começar o seu fantasy arrebentando. Não segue a gente no Cartola, segue a gente no fantasy, isso aí a gente manja mais. Vamos pôr na tela agora algumas estatísticas do que foi o ano passado no fantasy, um geralzão para vocês, um compilado de tudo. Primeiro lugar ficou para o Lamar Jackson, seguido pelo Christian McCaffrey, Dak Prescott, Russell Wilson, Deshaun Watson. Ali na 6ª posição veio o Michael Thomas, Aaron Jones em 7º, Josh Allen, Patrick Mahomes e o Derrick Henry. Como vocês puderam dar uma olhada aí, teve bastante quarterback, mas os principais mesmo são os running backs que estão ali pro meio. Eu acho que o pessoal tem que entender isso. Não é que o running back vai pontuar mais do que o quarterback. É que qualquer quarterback que você pode pegar, você pode ver que os 10 primeiros aí você tem 7 quarterbacks.
Então, qualquer quarterback que você pegar vai estar nessa lista de bons pontuadores. Então, não precisa gastar uma pique alta com um quarterback que vai pontuar quase a mesma coisa que um quarterback que você vai pegar lá na frente. Então, o quarterback vai pontuar mais no geral do que o running back, mas se você não tiver um running back bom, você vai perder muitos pontos, deixar muitos pontos da liga, e isso vai te fazer perder, vai te prejudicar no jogo. Boa, Márcio. E esse foi o quadro especial para vocês aí, galera. Tudo sobre o Fantasy de maneira resumida para vocês arrebentar esse ano aí, valeu? Isso aí. Vamos ver o que vem na semana que vem? Bora! Boa, Márcio. Então, galera, para você que não conhece ainda, a gente tem uma liga de futebol americano bem grande já, até uma estrutura bacana aqui no Brasil. A gente vai estar trazendo um pouquinho dela para vocês aí na semana que vem, vai falar dos principais times também. Então, a gente está esperando vocês voltarem aí semana que vem pra gente desenrolar mais essa, certo? É isso aí, galera. Vamos ver. Já tem mais de uma divisão, já tem muito time, já tem futebol feminino, futebol americano feminino rolando aqui, então tá bem legal. Boa. Deu por hoje? Não dei não, cara, mas pra mim tá bom já. Uma hora. Acha que eu vou cair? Quem sabe? Um dia você vai me pegar distraído. Uma hora eu te pego distraído. E vamos encerrando por aqui, galera. Muito obrigado pra todo mundo que participou aí com a gente do programa, ficou aí até o final. Um forte abraço, participa com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, faz as paradas todas aí. Se você quiser participar com a gente do programa, manda o vídeo. Semana que vem a gente lança a sua pergunta aqui no programa. Segue a gente nas redes sociais, tá aí em cima. Valeu? É isso aí, galera. Um abraço, obrigado pela presença. Semana que vem tamo de volta. Márcio, te vejo semana que vem. Alô, Brunão. Beijo na família. Um abraço.